Fala, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Gol G1 Blog. Hoje eu trago para vocês aí que tem dúvidas, né, sobre carro batido, etc e tal. Como saber se seu carro já foi batido? Bom, para quem conhece meu canal, eu falo sobre Gol, tá? E dou dicas para você que tem Gol, que não tem e tem interesse em comprar. Assim como eu, muita gente tem curiosidade, tá, em descobrir algumas coisas sobre os carros, tá? Porém, tipo, o carro que a gente gosta é um carro que tem várias qualidades, tem alguns defeitos, lógico. Porém, são defeitos fáceis de resolver. Muitas vezes os defeitos, digamos assim, são causados pelos donos. Por que eu digo isso? Porém, qual o porém dessa conversa? Primeiro, se você tem dúvida entre comprar um Gol quadrado ou não, com medo dele ser batido ou de ter sofrido algum problema na estrutura, tá? Que vai vir a dar problema mais pra frente, eu vou ensinar algumas dicas que você pode fazer para saber se seu carro já foi batido ou não, ou se já teve algum problema de estrutura. É isso mesmo, eu vou dar algumas dicas para você super importantes, tá? Para você descobrir se seu carro já bateu ou já sofreu algum acidente. Sofreu algum acidente, porque é muito importante você saber a procedência do seu veículo para não ter coisas depois, tipo problema de mecânica ou estrutura, tá? Fora também viajar e correndo riscos, tá? Bom, para começar, a primeira dica que eu dou para você que tenha interesse em comprar um Gol é testar o carro, tá? Pega o carro aí, dirige ele na cidade. Antes de tudo, pergunta de onde você já teve alguma avaria, sofreu algum acidente, tá? É bem importante você ter estar ciente do que o seu carro tem ou teve, tá? Se ele já sofreu algum acidente e o grau, né, o nível da colisão que o carro sofreu, ou se algum carro bateu nele, etc e tal, tá? É importante saber o histórico do seu carro, histórico mecânico e estrutural. É a parte mais importante do seu carro depois do documento. Depois do documento é essa a parte, beleza? Bom, continuando. Primeiro, para saber se seu carro já teve algum problema, eu vou dar algumas dicas simples, tá? Para você saber. Primeiro, vai para um lugar plano, tá? Para o seu carro, vai em frente ao seu carro e tenta deixar o mais plano possível. Alguns celulares têm aquele alinhador de câmera, tá? Que é aquele quadriculadinho ali que mostra aí o ângulo. Ou se você quiser também você pode pegar como chama? Ah, é o nível, né? É uma ferramenta, nível é usado em construção de casa, em várias coisas, tá? Você pode medir um lugar para ver se aquela bolinha vai ficar no meio, até você achar um lugar plano. Achou um lugar plano, coloca esse carro, tá? E vai fazer o quê? Vai de frente, coloca o celular ali num tripé ou uma câmera, tanto faz, alinha ela com o nível também, tipo reto ali, super reto, e faz uma foto, tá? Uma foto da frente do veículo, da traseira, se possível, se quiser lateral, mas não precisa, mas da traseira também, só a frente e a traseira. Ou vai em frente e olha, mais ou menos assim, tenta alinhar com os olhos, né, para ver se o carro está alto um lado e o outro, tá? O desalinhamento da estrutura aparece à vista, sabe? No olho mesmo você consegue ver que o carro tem algum problema estrutural. Tá, mas qual é o outro problema? Bom, se seu carro não fecha a porta direito, ou tem muito espaço entre a carroceria, não estou falando espaço na porta só não, porque isso aí pode ser falta de alinhamento ou desgaste dos pinos da porta, tá? Eu falo quando a porta não fecha, o capô não fecha, ou fecha muito fácil, tá? Ou quando tem desgaste excessivo no pino da porta, pode ser, tipo, igual eu falei, desgaste no pino ou porta desalinhada. Mas está tudo novinho, você pega a porta ali pela maçaneta, tenta levantar, segurando a porta, lógico, pela estrutura ali, não vai levantar só pela maçaneta. Tenta levantar ali. Se ela sacode, balança, tem folga no pino. Se ela não sacode, está firme, se o cara falou que trocou o pino, você vê ali que está o pino da porta novo, não é questão, não é o pino. Tá? Poderia ser o alinhamento da porta nos ajustes das dobradiças, tá? Porque as dobradiças possuem ajustes e você pode fazê-los, ok? Porém, se não é esse o caso, se o carro está alinhadinho, mas ele abre uma porta ou fecha uma porta, se ele abre a porta quando você vira, você abre a porta quando você vira, pode ser simplesmente talvez um desalinhamento no monobloco ou alguma coisa assim. Uma caixa de ar mal soldada, uma tranca ali, uma trava que está desgastada, algumas coisas assim. Não querem dizer simplesmente que o seu carro, tipo, simplesmente não. Tipo assim, não quer dizer que seu carro bateu, não. Pode ser um desgaste nessas áreas, mas se tiver muita folga e o carro só para passar em um desnível ou abrir, indicaria uma colisão, talvez frontal, do lado que abrir a porta, o lado que veio amassar o veículo, ok? Quase sempre é assim, tá? Não 100%, mas em alguns casos é esse o caso, tá? Quando não é feito o alinhamento corretamente na mesa com laser, tá? Geralmente o alinhamento perfeito é feito com laser e, claro, colocando peças de qualidade no seu carro.
Beleza. Tem gente que só desamassa e passa massa. Tem gente que só desamassa e passa massa. É isso que na maioria das vezes acontece, tá? Uma outra coisa que mostraria o desalinhamento é em volta do vidro dianteiro, um excesso de massa talvez ali, ou um espaço, tá? Ou a cara do carro amassada, teto amassado um pouco ondulado, ou muita massa no carro. Você pega uma folha de papel, coloca ali, pega uma folha de papel, coloca ali, coloca um imã em cima e vai puxando onde a folha se soltar ali, ou o imã cair, né? Aí tem massa ali, entendeu? Isso, onde a folha soltar, o imã cair, tem massa. É uma das dicas de funilaria básica, ok? Tá, mas qual é a outra dica incrível para comprar um carro e saber se ele foi batido ou não? Vai na frente, abre o capô ali, tá? Vai ver a parte do cofre do motor, vê se está quase inteiro ali, tipo... o bom é estar original, não quero que esteja novo, tá? Não vamos falar de novo. Porque um Gol quadrado, se você está comprando ele barato, ele pode estar novo, não vou falar que não vai estar 100% novo ali. Na maioria das vezes tem aqueles amassadinhos, um pouco de ponto de ferrugem, isso é bom, porque indicaria que a peça é original, tá? Antiga, tá? Claro que ferrugem não é bom, massa não é bom, mas um pontinho de ferrugem ali indicaria que a peça já tem anos ali, tá? Entendeu? Tipo, é original do carro talvez, tá? Tá certo. Mas olha ali entre a junção da coluna, né, da estrutura frontal, a longanina, com a parede de fogo do veículo. Ver se tem algum resquício de solda, alguma mancha de tinta, alguma coisa assim áspera, ou talvez uma mudança de cor, um tom diferente, tá? Ou ver se a peça nova por dentro do panorama joga a luz ali, ou tenta jogar a luz ali por ali, tá? Para saber se tem uma mudança de cor, ou talvez saber se a peça nova deu um adesivo. Pergunta para o próprio dono se o carro trocou alguma peça da parte estrutural frontal. Tá? A colisão frontal é um pouco mais difícil de alinhar, tá? A traseira é difícil, porém não afeta tanto a estrutura do veículo assim. Dá para puxar, é fácil e não é tão estrutural, porque na frente vai o motor, vai um monte de peso, então quando você tem mais peso, você tem mais dificuldade em alinhar e pode ficar dando estalos. Estalos na carroceria do seu carro indicaria quebra de solda ou uma possível funilaria mal feita, né? Bom, tá, feito isso, eu viro na frente, a mini frente foi trocada. Indicaria talvez uma colisão ou talvez um desgaste, ferrugem, alguma coisa assim. Pergunta, pesquisa bastante sobre o seu carro com amigos do dono, ou o próprio dono mesmo. Pesquisa bastante com amigos do dono, tenta ver direitinho aí, que você vai ter, com certeza você vai ter uma resposta que possa te ajudar nessa parte, tá? Quanto à questão, eu creio, a questão mais significativa no caso de você comprar um carro antigo e querer saber se ele bateu ou não, vai lá atrás, no porta-malas, tá? Abre o porta-malas, fecha o porta-malas. Se ele fechar difícil, talvez indicaria uma colisão traseira. Se ele fechar fácil, também indicaria isso. Ah, mas então você está errado. Isso quer dizer que ou talvez a regulagem da tranca de baixo está errada ou tem desgaste nas peças. Certo, mas e se tiver com uma peça nova, regulada, você pode tentar ajustar, né, perfeitamente ali, tá? Vê se não tem calço nas trancas, tá, do veículo. Geralmente tem alguns calços que tem calços ali nas trancas, ok? Então vê se não tem calço ali. Você talvez ali, tipo, indicaria uma compensação de alguma coisa, tá? Mas o mais certo é você fechar e ver se tem muita folga de um lado ou de outro. Se tiver muita folga de um lado, vê se a dobradiça está torta, está quebrada, ou se tem algum problema de dobradiça. Se ela está certinha, reta, vê se a tampa está torta, levanta a tampa e tenta olhar para o horizonte, assim, para ver se ela tem um pouco de empenho, pega a tampa, tenta mexer para ver se ela tem maleabilidade, né? Tipo, se ela está maleável, né? Desculpa. E a questão de fechar ou não fechar é porque, tipo, talvez se estiver fechando fácil demais ou difícil demais, mesmo com a tranca na posição, se você olhar por dentro, indicaria talvez um afastamento ou um recolhimento ali. Por quê? O recolhimento, como assim? Se a traseira afundou e o cara não puxou tudo, ela fica torta, entrando torto ali, entendeu? A tranca do carro na parte de baixo. Indicaria uma colisão traseira, que não foi puxado direito, ok? Se você levantar ali o carpete do porta-malas, se tiver algum carpete ali, e ver que tem uma mudança de cor, que está tudo novo demais, vai por baixo também e ver. Indicaria talvez uma colisão ali, ou se tem alguns amassadinhos assim, entendeu? Aqueles amassados que não dá para voltar. Na maioria das vezes os funileiros não voltam 100%. Passa o teste do ímã com a folha, tá? O ímã com a folha para ver se tem massa, beleza? Para ver se tem massa, fez ali, tá show. A estrutura da lanterna também é bem difícil de trocar. Geralmente a gente troca a traseira inteira, tá? A parte traseira ali, a parte de baixo ali do assoalho do porta-malas.
mas perto dos bancos ali, vê se tem espaço maior de um lado do que do outro. Isso indicaria uma colisão, tá? Se tiver um espaço maior. Eu gosto de ser milimétrico quanto a testes, né, na hora de comprar um carro, certo? E quando você dirigir, se você escutar, tipo, estiver dirigindo um carro, escutar alguns estalos quando você vira para um lado, vira para o outro, indicaria talvez dois problemas. Primeiro, o seu carro já bateu? Pode que sim. Ou está somente com algumas peças, por exemplo, amortecedor, bucha, balança, bucha traseira do eixo de torção. Também olhar o eixo de torção para ver se não tem solda, alguma coisa assim, se não foi trocado, ou a base dele está soldado direitinho. Porque quando bate, geralmente empurra a roda, né, se for uma batida muito forte, aí quebra a sede original do eixo traseiro, tá? É uma parte bem difícil de trocar e se tiver antigo ali, indicando que já está ali retinho, tá? É bom estar antigo e sujo, enferrujado, assim, com um pouco de ferrugem, mostrando que aquela peça faz tempo que está ali, então, tá, tudo bem que pode ser refeita há muito mais tempo, mas indicaria talvez um alinhamento um pouco melhor, talvez uma coisa mais de fábrica, não de fábrica, mas uma coisa mais bem feita, ok? Os dias fazem, a maioria das vezes, com pouco caso. Os donos também não investem na hora de reformar seus carros, ou compram só para reformar mesmo, já vende assim, manda fazer de qualquer jeito, tá? Quando você está dirigindo, procura ver se a direção tem uma folga ou solta o volante em um lugar, tipo, vai num lugar vazio. Por exemplo, tipo um campo, tipo aqueles aeroporto abandonado. Sabe aeroporto abandonado, tipo, sabe, um lugar reto. Tipo uma cidade de terra vazia, assim, não tem nada, não tem casa, não tem carro, não tem pessoas, não tem moto, animais, nada, nada, nada. Só você vai estar ali com seu carro, tá? É uma estrada reta, normal. Você acelera até 20 por hora, tá? Solta, vai soltando, não é soltar a mão do volante. Você solta uma mão do volante, depois você mantém uma mão no volante, vai soltando devagarzinho, aí você solta por 3 segundos, ó, nem 3 segundos, ó. Solta e vê se o carro puxa para um lado, pega de novo. Solta e vê se o carro puxa para um lado, pega de novo. Isso indicaria duas coisas. Primeiro, talvez a estrutura estaria torta, tá? É um dos casos para saber se o carro está desalinhado. Poderia também indicar que a bucha está ruim, o pivô está ruim, a balança está ruim, tá? Ou que tem um pneu com desgaste, um pneu desbalanceado, alguma coisa assim. Porém, quando seu carro puxa demais para um lado, depois que você troca todas essas peças, né, da suspensão traseira, tá? Mesmo assim, roda nova, o seu carro continua puxando, indicaria talvez a caixa de direção é tudo novo ali, indicaria talvez um problema na estrutura, que o carro está desalinhado e ele puxa para o lado. Então, se o carro trocou tudo isso e ainda continua puxando para o lado, talvez é um problema de estrutura. Se o carro já foi rebaixado, ele tem tendência a estar com partes trincadas na estrutura na parte de baixo. Sempre olhar e pesquisar se o carro já foi rebaixado, porque é um ponto muito importante na hora de comprar um Gol quadrado, beleza? A maioria deles são rebaixados, né? As pessoas gostam de rebaixar, porque acham bonito o estilo rebaixado. É legal, porém dá para fazer isso com mantendo o carro perfeito, para depois, se quiser você vender ele, subir de boa, passar para frente, beleza? Tá. Foram algumas dicas simples, tá? Para você comprar o seu Gol quadrado, saber aí se ele foi batido ou não, se teve alguma coisa ou não. Tá? Não explica muito a questão lógica, porque você tem que pegar mesmo e você sentir o carro. Creio que quem viu esse vídeo até o final já está entendendo um pouco mais. Tanto que tem uma matéria de um livrinho, que mostra como você vai comprar um carro. Mas a questão não é como você vai comprar, é se você vai comprar. Se for uma colisão leve, uma coisa tipo uma batida de leve, que foi puxado legal, tipo, puxou ali, alinhou o carro bonitinho, beleza, perfeito, compra o carro, é legal. Leva no funileiro que faça um trabalho talvez melhor, ou, sabe, trabalho melhor, tipo assim, leva no funileiro de sua confiança, manda ele puxar ali um pouco mais, ou alinhar um pouquinho mais. Comprar carro batido, desde que a colisão seja leve, quebrar um farol, amassar um pouquinho, beleza. Não pode ser estrutural, longarina amassar até a parede de fogo, pra mim, eu já não comprei esse carro. Colisão traseira que afundou até metade do eixo ali, já não dá muito para comprar. Tem gente que compra, faz, mas eu não compro porque é difícil de alinhar e é um carro que vai ficar bem ruim, tá, pro dia a dia. Agora pequenas colisões, né, amassado no para-choque ali, traseiro, tá, amassado no para-choque traseiro eu acho que é normal, tá, muita gente amassa, então você puxa ali a carroceria ali, uma amassadinha pequena, não afeta tanto a estrutura, tá. Então sempre olhar em volta dos vidros aí para ver se tem espaço, ou ferrugem, ou massa, alguma coisa assim indicaria talvez a colisão. Tanque novo, escape novo, essas coisas assim, geralmente para-choque, lanterna, tudo novo indicaria, só de um lado, por exemplo, indicaria uma colisão, a tinta meio num tom diferente, tá?
uma roda nova, uma roda diferente. Não indica que bateu, mas estando só de um lado, indicaria um ponto talvez positivo que isso tenha acontecido, assim como o vidro novo. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Para você que viu esse vídeo até o final, muito obrigado. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Para você que já é inscrito, compartilha. Todo mundo compartilha esse vídeo aí para quem tem dúvida de carro batido, se vale a pena comprar ou não. E como identificar um carro batido. A questão de vale a pena, eu já expliquei. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.